Vamos começar a gravar. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui junto com o Hugo Prado Neto, meu treinador, vulgo Leão, brincando. A gente vai falar de um tema super interessante hoje, que é um tema muito usado, mas eu acho que às vezes a gente precisa esclarecer de forma prática, né? E ele está aqui para poder nos ajudar. Então, o tema hoje é sobre quebrar em prova, né? Um deles, a gente pode começar com ele. Vamos começar então com ele. E aí o Hugo vai esclarecer aqui pra gente, né? Então, vamos lá para as partes de apresentações. Pode falar, Hugo. Olá pessoal, é um prazer estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Aqui é uma conversa entre treinador e aluno. Então isso é muito interessante. A gente vai conversar sobre uma dor específica que é quebrar, ou seja, entender a dosagem certa durante uma competição e também às vezes até descobrir se você de fato quebrou ou não com o auxílio de um coach, com o auxílio de uma opinião objetiva e não só a subjetiva que vem mais do atleta, do sentimento, que às vezes o atleta ele estava com um objetivo traçado na mente, aí fez menos, mas diante de algum contexto pode ter sido uma coisa positiva e não necessariamente uma quebra, né, na prova. Então vocês estão vendo que não vale a desculpa de ciclista, né? Usar porque quebrou e na verdade muitas vezes no contexto não é isso. Então vamos lá, aquelas perguntas básicas. O que é quebrar? Então, quebrar, existem vários termos, né, além de quebrar. Mas geralmente é quando a queda de energia, quando a gente puxa a tomada, sabe? Quando você puxa a tomada de alguma coisa, da eletricidade, desliga por completo, apaga todas as luzes. Basicamente, quebrar é isso. O que seria quebrar um letap, que é uma prova que termina com uma serra de entre 31 minutos, 32, 33 para o primeiro tempo mais rápido, né? São 12 quilômetros de serra, de subida. E até 45, 50, uma hora e por aí vai para os amadores ou iniciantes, pessoal mais de trás. Então, é muito importante a gente entender o itinerário do trajeto para a gente chegar com uma certa energia. Aí isso inclui várias outras coisas também. Lógico que tem a parte mental, e a parte nutricional é super importante, que a gente está falando de uma corrida de endurance, de resistência. Então acaba que você tem que entender ali o seu tanque, quanto que você tem ali de glicogênio, de energia para usar e como que você vai usar essa energia. E como você usa essa energia, ela é baseada nas zonas de potência, no tipo, na intensidade do esforço que você faz, né? Se você vai muito anaeróbico, muito intenso, você tem um gasto de glicogênio maior, mais rápido, digamos assim. Então, você entender dosar aquilo ali para entrar numa zona, num esforço que você seja, digamos, mais eficiente ali naquela gasolina que você tem, pode te ajudar a não quebrar. Então, quebrar basicamente é quando as luzes se apagam. Quando você não tem mais reação ali, quando você está, por exemplo, você está acostumado a subir, vamos lá, 250 watts e você está olhando na tela e está 170 watts, 150, está 30, 40% a menos, ou você não está querendo nem pedalar, seu corpo também tem uma fadiga mental também, que fala, pô, não quero mais, né? É um bloqueio que o próprio sistema como um todo, né, do corpo humano, é um sinal também dessa quebra. Então, assim, existem várias formas da gente evitar isso. E as quebras, elas são mais comuns nos atletas iniciantes. Quando eu falo iniciante, eu quero dizer no histórico fisiológico desse atleta. O que é isso? Basicamente, as horas de voo desse atleta. Quanto mais treinado, menor a probabilidade disso acontecer. E dos ganhos de uma pessoa que treina corretamente, que tem um auxílio, que está sempre buscando fazer o dia a dia ali para ter a adaptação correta, para ter a quantidade de descanso correto, quanto mais histórico disso ele tem,
menor a chance dele ter uma quebra, principalmente num dia tão importante que é o dia de uma competição, né? Então, assim, e são informações que servem tanto para o atleta profissional quanto para o atleta amador. O que vai mudar entre esses dois é basicamente o tamanho da carga semanal, etc, entendeu? Então, eu acho assim, primeira afirmação é quem nunca quebrou, né? Tô brincando. Mas o Hugo já levantou vários aspectos aí, né? Do que pode ser um motivo, mas você quer passar de forma mais... E uma coisa legal que é assim, eu lembro que o Bijan Riz foi um ciclista e depois foi chefe de equipe. Ele fala assim, não sei se no livro ou no documentário, ele fala: a gente só sabe quanto que a gente pode dar de torque no parafuso depois de espanar alguns. Então, muitas vezes, essas quebras, essas falhas em alcançar o objetivo, ou de performar menos, elas contêm aprendizados muito importantes, vários aprendizados na questão fisiológica, ou de equipamento, ou de se controlar, ou de fazer um gerenciamento de caos na própria vida, né? A gente conversou bastante, você estava num momento difícil fora da bike, né? Isso traz estresse, traz fadiga, que a gente não consegue metrificar ainda. Às vezes a gente consegue alguma coisa, a gente usando uma UPA e tal, vendo a qualidade do nosso sono, o nível de estresse durante o dia, mas no geral é mais difícil de metrificar e a gente não está vendo ali nos softwares de análise aquele estresse além do estresse, do TSS, né? Daquele treino, daquela semana de treino que precedeu o evento. Então, assim, é um enorme quebra-cabeça acertar a dose e a gente tem que estar sempre buscando o aprendizado na derrota e na vitória, né? Quando a gente tem sucesso, a gente tem que entender por quê, e quando a gente quebra, a gente tem que entender por quê. Hoje, cada vez mais, está mais difícil de quebrar, do atleta quebrar, e eu tô falando assim, do atleta mais amador mesmo, porque aquele atleta amador que ele está seguindo uma programação, tem uma orientação, tem um profissional, tem um nutricionista, está com o bike fit correto e tal, hoje em dia a gente tem muita informação precisa para evitar essa situação no dia de prova. Entendeu? Mas olha que interessante, como o ciclismo é complexo, né? Eu acho que dependendo da forma que você vai se posicionar numa prova, a sua alimentação, a todo esse contexto vai complementando ainda, junto a essa questão fora, né, da carga psicológica e etc, e também com os treinamentos, né? Então, assim, vamos lá, posicionamento e distribuição de força dentro do Letap. O Letap, basicamente, eu separo em 3 partes cruciais. A primeira, até o pico do Itapeva. Na verdade, a gente pode até considerar até o fim da avenida principal, logo antes de descer a Serra Nova. Mas enfim, vamos lá, pico do Itapeva. Segunda parte crucial, Machadinho, que é uma parte no meio do percurso, meio para o final, para o último quarto, mais perto da Serra Velha. Com quebra-pernas, duras, íngremes, com variação de torque, né, um torque mais alto, porque elas são íngremes, e esforços acima do FTP, porque elas são curtas também. Então, um comportamento assim, no começo de prova, gente, não tem jeito, você vai gastar, vai colocar um IF alto. IF é o fator de intensidade em relação ao seu FTP, né, a porcentagem que você está rodando em relação ao seu FTP. Então, assim, o começo ele é conturbado fisiologicamente, fisicamente, digamos assim, intenso. Não tem como fugir disso. Só que em algum momento você tem que entender e encaixar no seu ritmo ali. E assim, fazer esse cálculo de carga para poder dar uma recuperada. Porque afinal de contas é uma corrida também. E assim, nada é escrito em pedras. Então assim, a gente está ali para se superar também. Então, medidor de potência eu acho super importante e tal. Mas você não pode ficar preso nele, porque às vezes você pode estar tendo um dia excelente e você pode conseguir alguns números maiores, aí você tem que estar conjugando com a sua percepção de esforço também, seu autoconhecimento de si ali.
Pô, eu tô gerando esse tanto com essa percepção. Você tem que estar sempre trocando essa bola com essas duas informações. Então, assim, eu corri a prova, né? E meu objetivo era ficar no pelotão da frente, porque para ir para a segunda parte, que é o Machadinho, historicamente a prova só define na Serra Velha, que foi o caso hoje, no dia da prova, de novo, novamente. Então, eu tenho definido comigo que também não precisa de entrar em pânico se você ficar para trás até o pico do Itapeva. Foi o que aconteceu comigo e com alguns outros atletas. A gente foi conectando, foi aumentando o nosso grupo na descida até a avenida principal, que é plana, antes de descer, despencar na Serra Nova. E o que acontece? Naquele trecho ali, não existe interesse de ninguém na prova forçar muito. Então existe uma chance ali, que foi o que aconteceu comigo, de eu reconectar no grupo da frente. E de eu começar a animar melhor, porque o meu fim de prova é excepcional. E o meu começo é mais difícil, principalmente numa prova que começa às 6 horas da manhã e não tem como você fazer um aquecimento. E ela já, com 1 km de prova, ela já empina e sobe cerca de, acho que entre 10 e 14 km, assim, que sobe até o pico do Itapeva. Aí sobe, desce. Então, foi o que aconteceu comigo. Então, é meio que manter a calma e você tem que ter o sexto sentido também para ver se está vindo um grupo atrás ali na avenida ou se tem um grupo na frente, se vale a pena você conectar para você não ficar isolada. Porque aí depois tem muito tempo para chegar na segunda parte crítica, o Machadinho. Chegou no Machadinho, o que acontece? Se você está no pelotão, que era o meu caso, eu já estava no pelotão da frente, eu gosto de começar sempre na frente as subidas, eu ia sempre para frente. Por quê? Porque se alguns fortes atletas decidem fazer um movimento ali anaeróbico, forte e tal, você conseguia reagir. E eu consigo reagir ou ir descendo e ficar ainda na rabeira para continuar com eles para a próxima. Ainda tem aquele tempo de recuperação. Então, você assim, está na frente, as pessoas vão passando, mas ainda você vai ficar naquele. E eu posso escolher pelotão. isso também. Começo na frente só para não gerar a mesma força que um cara que vai me passar aqui até eu ir mais leve, porque não é um lugar que vai decidir uma subida, e ainda ficar no pelotão. Que aí eu vou. Esses pequenas economias de energia, elas fazem toda a diferença lá na serra, que é um tempo de esforço contínuo muito grande, onde você faz grandes ou pequenas diferenças. Porque às vezes no Machadinho você faz uma força absurda, anaeróbica, gasta da sua bateria anaeróbica e já chega desgastada. Aí você ganha 30 segundos porque você fez isso, mas perde 10, 5, 2, 3 que seja, ali na frente 2, 3, a diferença de quinto geral para 20º, que foi o que eu fiz. Então, você tem que estar sempre pensando em como otimizar. Na verdade, ciclismo é economia de pedal, é cycling economy. É um termo da fisiologia, na verdade, que é economia de pedal. Não é só quanto você tem, é como você gasta o que você tem e consegue evitar a famosa quebra. Tem a parte nutricional, né? Agora tem um trend de alto consumo de carboidrato, né? Tem gente que fala, 120 gramas. Primeiro que 120 gramas é para quem faz Pro Tour. Tá? E mesmo essas pessoas de Pro Tour, quem assistiu a entrevista do Pogacar, o Pogacar fala, eu fazia nas calças no começo, porque eu ainda não tinha conseguido treinar o meu corpo a tolerar esse tanto de açúcar por hora no meu sistema. Então isso é uma coisa muito individual, mas que realmente esse aumento de carboidrato tem ajudado muito na performance dos atletas. Então, eu, por exemplo, eu usei gel da Alquimia, porque tem uma absorção excelente. Outra coisa importante é isso, não é só, então tem que tomar 80 gramas, é bom para mim, e pega qualquer coisa que a soma deu 80 gramas, né, de alimento. Você tem que prestar muita atenção nos alimentos, no que contém neles, porque às vezes a absorção é a grande chave do negócio e não necessariamente a quantidade de carbo. Então tem que ver também a qualidade desse carbo, desse produto e da absorção.
Então eu fiz um cálculo de mais ou menos 80 gramas de carboidrato, assim, só que acabou que eu voltei com um gel de 40 gramas, então foi um pouquinho menos que isso e foi super suficiente assim para mim, entendeu? Então é muito importante também você estar com essa energia via parte nutricional e via eficiência de pedal, cycling economy, economia de pedal ali, enfim, eficiência de pedalar e boas estratégias e sexto sentido de saber aonde você aperta, aonde você não aperta, se você vai com esse grupo, se você espera o grupo de trás, se você vai sozinho, um Z3 alto seu, em qual momento da prova vale a pena apertar, em qual momento da prova vale a pena tirar o pé para você não quebrar. E aí, gente, olha que interessante que o Hugo está compartilhando. Por isso vem também da experiência. Tudo é um processo, né? O esporte, você tem um modo de você se posicionar, o momento de escolhas, a alimentação e dentro disso as técnicas para poder usar, né, junto a esses componentes aí. Então, assim, vem o tempo para a gente desenvolver isso. E essas experiências que a gente tem na prova é o que a gente carrega, é o que a gente vai levando e vai ajustando nas próximas, entendeu? Até na vida mesmo, no dia a dia, na alimentação, ajustes que precisam para poder melhorar nesse sentido da performance, né? Porque eu vejo às vezes as pessoas criando tabus ou colocando de uma forma pesada, sendo que existe um processo ali, nada vai sair perfeito, né? Assim, a vida ela é cinza, ela não é preta nem branca, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar sempre pronto para adaptar, igual você falou de tabu e tal, eu gosto de falar muito de quebra de paradigma, entendeu? E é muito importante também para quem está assistindo, vocês não definirem uma coisa muito precisa assim, sabe? Quero fazer em 3 horas e 27, aí você fez em 3 horas e 28, você tipo surta. E outra coisa de colocar a meta muito interessante é o seguinte, eu quero fazer top 10, digamos assim. E o que acontece? Às vezes, porque você criou essa meta, você deixa de conquistar o top 5, porque o que você fala pra você acontece, né? Não é que acontece, mas você faz uma preparação mental. Seu corpo já entende, ele já está focado no top 10, então você não está pensando no top 5. Entendeu? Então isso é uma outra coisa também que pode trabalhar contra a gente colocar na pedra uma coisa e não ter uma margem de erro ou de acerto, de conseguir mais ainda, né? Igual um atleta quer ir para as Olimpíadas, quer fazer medalha, cara, você tem que pensa no primeiro, se vier a medalha você vai valorizar essa medalha e tal, é uma medalha de bronze nas Olimpíadas. Mas se você põe terceiro, o terceiro é o limite, então sua chance de ir para quarto, quinto, sexto, ela aumenta muito mais do que se você tivesse colocado um objetivo maior. Só que você tem que também saber adaptar se o objetivo não alcança, mas você tem que preparar o seu cérebro com uma margem maior, assim, porque senão... mais flexível, né? Mesmo porque muitas coisas podem ocorrer na prova, isso faz parte, né? Um furo de pneu faz parte de uma prova, então vai ali influenciar no seu resultado. Enfim, são muitas questões, né? E assim, uma coisa que eu falo, quando alguém quebrar, não se alguém quebrar, quando você quebrar numa prova, assim, termina a prova, sabe? É igual quando você vai treinar e fala, não, hoje eu não estou sentindo bem. Não deixa de fazer e depois avisa o seu coach que você não fez, se você estava cansado. Não, faz e fala o resultado depois, que aí vai ter uma avaliação mais concreta. Porque essa é a diferença da opinião objetiva e subjetiva. Porque às vezes, todo mundo já teve isso, sai para treinar, fica 10 minutos ali achando que vai ser o pior treino do mundo, dá o 11º minuto, você tá assim, tá decolando. Então, mesma coisa, e na prova, não desistir, porque senão você cria um padrão difícil depois de mudar, entendeu? E assim, qual o motivo que você está ali, né? Além, claro, dos objetivos que você cria, é participar.
é estar participando da prova, estar dentro do ciclismo e ter resiliência. E você está treinando para a vida, que é um gerenciamento de caos que você vai ter que fazer ali. Então você fala assim, ó, pô, quebrei, a minha garrafinha caiu. Você tem que pensar no cenário que você está, gerenciar esse cenário da melhor forma possível. Só que as pessoas hoje em dia elas ficam mais preocupadas, não, o que eu vou falar o que eu vou falar na rede social agora, não, eu morri aqui na serra, não, o que eu vou falar? Vou desistir, vou parar, não é pelo menos assim. Não vai ter meu tempo oficial. Então é assim, é o gerenciamento de causa, é dentro do seu contexto ali. Só você sabe o que você está sentindo, o que você reagiu. Então assim, a única derrota é a de desistir. Aí isso para reverter depois esse padrão de pensamento, de comportamento, de atitude é difícil. Então assim, termina. Arrasta e tal dentro desse contexto, depois ao menos você vai usar fica triste 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, depois avalia e fala, não, o que foi isso? Não, peraí. 5 dias, tô brincando. Fechando o saco. E assim, no seu caso, né, a gente conversou bastante, eu fiquei matutando, porque você viu que você começou muito forte, né, que era o que a gente estava programado, não ia ficar olhando potência, tem que gastar no começo um pouco. Você fez um tempo, não sei se foi 10 watts a mais que ano passado, até o pico de Itapeva, e aí você me mandou mensagem que quebrou. Eu falei, eu sempre penso assim, a pessoa me manda mensagem, eu falo, tá, vamos ver se quebrou mesmo. Aí eu vou lá, abro o arquivo, né, e a opinião objetiva, que eu estou vendo os dados, né, aí eu estou cruzando o objetivo com o subjetivo, estou cruzando com o que eu estou vendo com o que você me falou, e levando várias coisas em consideração, obviamente, nossa troca de feedback, do que aconteceu na semana. Então eu falei, não, mas peraí, a queda dela na Serra Velha não foi tão brusca assim em relação ao início de prova dela e não foi tão ruim em relação às outras vezes que ela subiu a Serra Velha. Então assim, a conclusão foi que sim, poderia ter sido melhor, mas não foi uma quebra. Quebra é quando você desliga. Você tem que parar no ponto de apoio, você tem que pegar água, você tem que se molhar toda para resfriar o corpo, ou comer 1 litro de Coca-Cola, que você está totalmente vazia para ter um açúcar rápido, enfim. Tá com cãibra nas quatro pernas, não, só tem 2, nas 2 pernas. Então a conclusão foi essa. E aí, mas o porquê, né? Por que você... Mas o porquê central. Aí eu matei a charada, porque eu estava analisando seu treino voltando de carro já. Eu vim de carona, eu já vim fazendo algumas análises que eu fiquei encucado. Mas por quê? Por quê, né? Ela faz tudo redondo e tal. Aí a gente chegou à conclusão, eu cheguei, né? Que foi por uma falta de... Só para contextualizar, a Hannah tinha sido removida de cidade no trabalho dela. Então ficou muito conturbado dela dar a devida sequência na carga de treino dela, nos dias, por volta de 10 dias mais ou menos, começou antes da prova, né? De colocar a carga que estava prevista lá para ela chegar com uma carga acumulada no CTL com coerência para ela performar no nível dela. E a gente chegou à conclusão que esse foi o fator. Principalmente porque o rendimento dela caiu no final. Igual vocês podem imaginar, até o Pogacar fala isso com muita propriedade e coerência na entrevista dele, que o peixe, porque estava todo mundo falando, pô, mas o Pogacar ganhou, mas ganhou de um peixe que estava muito forte, ele estava batendo os tempos dele, os watts por quilo dele de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, só que isso não adianta nada, porque ele não tinha um acúmulo de carga crônica antes do Tour, e aí ele perdeu a durabilidade, ou seja, ele teve uns momentos bons lá, o momento que ele sprintou, ganhou do Pogacar, mas nos últimos dias do Tour, ele foi só desligando, ele performou abaixo, um pouco abaixo, que é o suficiente para ele não ter sucesso lá, para ele tomar a porrada que ele tomou. Então foi muito similar ao que aconteceu com você. Você estava com a carga baixa, fez melhor tempo no começo, aí foi precisando mais da durabilidade, da resistência à fadiga, que precisa do fundo, precisa da carga acumulada que a gente tinha planejado, que a gente não conseguiu executar por causa da logística
das coisas extra-campo, digamos assim, que ela teve coincidentemente nesse momento. Então é assim, e eu falei, eu não falei isso antes, eu já tinha visto que a carga não estava o ideal. A gente tentou ajustar. Mas assim, não adianta você falar isso para o atleta antes. Então, eu vi isso e aí foi uma conclusão que a gente tirou dessa falta de acúmulo de carga antes do lecar. Sim. E aí, gente, até uma observação em cima disso é que, independente das circunstâncias, que eu acho que a gente nunca vai trabalhar o perfeito, né? Você tem que fazer dentro do que você tem ali, na sua mão, na hora. Eu acho que as pessoas se prendem muito, né, a querer estar de tal maneira para poder ter coragem de pegar e de fazer uma prova, enfim. É porque a gente vai conversando. E o que eu ia falar é o seguinte, lembra que eu falei com você? Eu falei, você vai, nem que você usa, então beleza, tá meio complicado e tal, usa o final de semana, pra você tá num ambiente diferente, pra você tá num ambiente com gente de bike, de esporte, que a vibe é boa, e você vai lá e faz a prova sem estresse. Às vezes isso pode te ajudar, né? Quando você tira a expectativa, os grandes campeões fazem isso, eles tiram a expectativa e performam. O Pogacar, se ele faz uma corrida na esquina ali, ou um Tour de France, ele tem o mesmo drive, assim, a mesma vontade. Então, assim, tirar essa expectativa, entendeu? Então, e eu falei, cara, às vezes isso pode dar bem certo, mas eu sabia também que tinha essa probabilidade. E assim, era importante você ir para você passar por todo esse processo desse gerenciamento, entendeu? Porque assim, não vai ser todas as provas que vai ser perfeito, que a gente vai estar com a cabeça perfeita, e a gente precisa de ir nas provas, além das nossas provas-alvos, para a gente ir adquirindo essa experiência, para a gente saber, para a gente conseguir cada vez mais gerenciar tudo isso, entendeu? Então acho que essa charada eu consegui matar. Estou acreditando no que ele está falando, tá, gente? Mas então acho que é isso, né? O termo quebrei, enfim, todas essas variáveis, eu acho que a gente tem que tentar analisar de uma forma mais detalhada, né? Que foi o que você trouxe. E contextualizada e individualizada. E aí você vai chegar próximo ao que pode ser e vai trabalhar em cima disso, para as próximas você ir, né, ajustando e reparando o que precisa. Sim. Até a próxima. Até. Tchau pra vocês. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado.